Amém. Não sei por que eu me lembrei agora da história daquela criança que... Criança é sempre desafiador, né? Você ter criança. Depois do culto, a filha do pastor, ela, na hora do almoço, ela perguntou assim: pai, por que toda vez que o senhor vai pregar, antes de pregar, o senhor baixa a cabeça e ora muito? Daí o pastor disse: é porque eu preciso pedir a Deus que Ele me dê uma boa mensagem. E aí a menininha, sempre travessa, disse: por que Ele não dá? Olha, gente, se há algo na nossa vida que todos nós desejamos, todos nós, é que as nossas vidas estejam em ordem, não é verdade? Não há ninguém que deseje a desordem da sua vida. Ninguém quer uma vida desorganizada. Ninguém se satisfaz. Não é saudável para ninguém ter uma vida desorganizada. Ora, organização é princípio divino. Deus, na criação, desde Gênesis, criou o mundo. A cada dia ele foi fazendo algo, vendo o que era bom. Veja, ele avaliou, viu que era bom. Não sei como é que podia não ser ele mesmo fazendo, mas ele viu que era bom, diz o texto, e ele foi fazendo tudo. Haja luz, os mares, etc., os animais, criando tudo na ordem. O jardim do Éden é uma figura de algo muito organizado, frutífero, bom, onde tinha tudo para ser um lugar perfeito para a humanidade viver. Onde é que entra a desordem na humanidade? Entra naquele momento onde o ser humano, o homem, a mulher, os dois, decidiram tomar as suas próprias decisões sem consultar a Deus. Aí entrou a desordem. Foi a partir daí que tudo começou a desordenar, começou a cair. Porque veio o que a gente chama de pecado. O que é pecado? É exatamente tirar o foco da ordem de Deus, da direção de Deus, do olhar de Deus. E agora dizer: não, eu vou fazer isso por mim mesmo, por minha própria conta. Isso trouxe a desordem para o mundo. É bom que a gente compreenda isso. Deus é o Deus da ordem. Paulo, quando diz aos Coríntios como deve ser um culto, ele diz: tudo seja feito com ordem e decência. Ordem e decência. Ou seja, não precisa muito para a gente dizer isso. Ordem é algo de Deus. Então ninguém gosta de viver uma vida desorganizada. Quem vive uma vida extremamente desorganizada já se considerou uma patologia. Existe uma patologia, por exemplo, dos acumuladores, que é uma patologia psicologicamente explicada. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas, gente, que você chegar na casa dela, você tem que ter... Só tem um caminho para você ir de um lugar para o outro. Parece um beco assim, ó, que você anda em 40 centímetros dentro da casa. Porque sabe o que é o resto? Troço. Você pode imaginar você viver assim. Troço, tudo troço. A pessoa anda no meio assim, ó. Uma vez eu fui lá e eu iria tocar um piano. Onde está o piano? Está naquele quarto. Aí vamos lá ver. Não, ele vai lá. Até chegar ao piano tinha um caminho assim, porque o resto era troço. Você não tem ideia do que é uma coisa desorganizada, não. Porque dizem que quando você está desorganizado, olhe para a sua escrivania. Mas não é a escrivania, é a casa toda. Então ninguém quer viver assim. Se for viver assim por desejo, é uma patologia. Está fora do propósito de Deus. Não posso crer que alguém propositalmente queira viver assim. Mas eu sei também que não é fácil sempre. São muitos fatores que nos influenciam hoje, de maneira que as nossas vidas, às vezes, se desorganizam. Claro, cada época guarda uma particularidade. Essas coisas vão se acumulando de geração em geração. Cada geração tem suas dificuldades. Algumas pessoas vão dizer: não, eu estou muito organizado porque eu trabalho muito. Será? Trabalho muito? Olha, trabalho é engano. Dizer que trabalho muito gera dificuldade de organização, restringir o tempo. Não, não é. O cansaço, resultado de muito trabalho, é algo até, é uma conquista, é aquela sensação de conquista e de alegria. É como
endorfina, né? É muito exercício. Quando você acaba aquilo ali, é um cansaço gostoso. Poxa, você conseguiu alguma coisa, você fez alguma coisa. Então, muito trabalho também, cansaço, resultado de esforço, é um misto de conquista e de alegria. Não é para desorganizar nada. Engana-se quem acha que trabalho árduo é um problema. Engana-se. A dúvida e a apreensão é que produz ansiedade e paralisa o ser humano. A dúvida e a apreensão, ou seja, a vida desorganizada. É o que gera ansiedade e paralisa as pessoas. É uma vida desorganizada. Nessas últimas 4 semanas, nós ministramos aqui essa série pondo minha vida em ordem, e vimos que tem muitas bagunças na nossa vida, não é verdade? Ajustar, alinhar, organizar tudo isso é muito importante. E alguém vai dizer, o que é que isso tem a ver com o Evangelho? Olha, tem tudo. Eu comecei dizendo que Deus é um Deus da ordem. Se eu quero seguir a Deus, eu preciso ser uma pessoa de ordem. Eu disse que Paulo disse que o culto tem que ter ordem e decência. Imagina se eu chegasse aqui no domingo, no culto, nós aqui no louvor, a gente começasse a fazer o que a gente quisesse aqui de maneira desordenada. O que é que vai ser agora? Eu vou dizer alguma coisa. Então, canta isso aí. Você aqui, que quer dar oferta, vá ali, deposita no banco. Agora aqui, vamos orar aqui nesse canto. Cada coisa fosse uma loucura. Tudo desorganizado. Não está certo isso. Você está acostumado a ter uma ordem. Então, nós vimos que nós vamos arrumar, se Deus quiser, nós estamos arrumando a bagunça que a ansiedade deixa, que o estresse deixa, que o sofrimento deixa. Semana passada nós vimos a falta de limites e vimos como isso desorganiza a nossa vida quando a gente passa dos limites. Então, hoje eu quero fechar isso, nesse final de série, sobre, não é especificamente mas como manter a nossa vida organizada. É uma maneira de tentar nos ajudar a mantermos a nossa vida organizada. Porque arrumar tudo é muito importante, mas manter organizado talvez seja mais difícil, talvez mais importante. Você arruma a casa, mas manter arrumado é o problema, não é verdade? Tem criança, então sabe. Desarruma ali, desarruma aqui, tira dali. Aí você mantém. Eu não tenho toque de nada. Graças a Deus. Só tenho de dizer isso. Mas eu não tenho toque de nada. Mas eu não gosto de ver coisas organizadas. E quando alguém não faz, eu vou lá e faço. Pronto, porque eu quero que fique organizado. Então, melhor do que uma mudança, isso que eu quero bater aqui hoje, melhor do que uma mudança é o hábito. Melhor do que uma mudança pontual é o hábito. É ter o hábito de fazer as coisas. Melhor que mudar é transformar uma mudança em hábitos. Nós mudamos, mas mudamos por quanto tempo? Mudamos para... Será que nunca vamos voltar a fazer aquelas antigas coisas? Então, a nossa esperança é que a gente possa avançar para uma novidade de vida, para nunca mais sermos os mesmos que um dia fomos. Na vida cristã é assim. É assim que nós queremos. Renovar a nossa vida, como Paulo diz aos Colossenses, um renovo de vida a cada dia. E não voltar. Né? Jesus disse que quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Passou, agora eu quero organizar minha vida. Não quero que ela volte a ser uma bagunça. Quer ver um exemplo de mudança e de hábito? Emagrecer é uma mudança. Não é? Nem tanto, né? Que nem todo mundo consegue. Mas emagrecer é uma mudança. Permanecer magro precisa ser um hábito. Emagrecer é uma mudança. Eu fiz um regime, parei de comer, claro que eu vou emagrecer. Eu posso morrer, mas eu vou emagrecer. Permanecer tem que ser um hábito. Um hábito de alimentação saudável, um hábito de exercício, um hábito de andar, hábito de fazer isso, aquilo, outro. Uma mudança é perdoar. Sabe o que é um hábito? Uma coisa contínua que tem que acontecer é não sentir mágoa, não ter amargura com aquela pessoa. Mudança, quando você se entrega para Jesus. Permanecer, prosseguir o conhecendo, tem que ser um hábito. O evangelho que foi lido hoje diz, permanecei em mim. Não somente venha, mas permanecer. Isso é que é importante. Então, perceba a diferença. E aqui a diferença. A mudança é importante, mas permanecer na mudança irá tornar a nossa vida
com hábitos frutíferos e saudáveis. A gente não pode viver de mudança que não se sustenta, mas sim de mudanças que se tornaram a nossa vida daqui para frente. Jesus disse algo parecido, não está na tela, mas eu vou dizer aqui em João 15, mas um versículo mais na frente que não foi lido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem dar fruto, fruto que permaneça. E a gente espiritualiza tudo, mas vamos trazer aqui o hábito da dieta, que é algo saudável. Deus é Jeová Rafa, o Deus da saúde. Ele quer que nós sejamos saudáveis, não quer? Aí você quer permanecer numa dieta. Você tem que ter o hábito de uma alimentação saudável. Fruto que permaneça. Você continue fazendo aquilo. Então, frutificar é desafiador, mas não é tão desafiador quanto permanecer frutífero. Permanecer frutífero. Então, eu quero dar aqui algumas dicas rápidas e breves sobre o que eu precisaria fazer. Esse é o momento que você pegue o seu gás e acompanhe. Nós estamos mas aconselhando esse livro, Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, que ajudou a vida de tanta gente aqui nessa igreja já. Tanto que os que tinham ali com o Robson foram embora, todos foram vendidos, e aí nós conseguimos, na Luz de Vida, tem mais alguns exemplares aí, se você desejar. Porque aqui tem algumas dicas assim bíblicas e de Deus mesmo, que vão muito além de uma série de mensagens que pode ajudar você nessa caminhada. Eu aconselho que você adquira. Mas eu tenho aqui algumas dicas baseadas naquilo que a gente vem estudando. Se eu quiser manter minha vida organizada, quer ver uma primeira dica? Onde é que tudo começa? Com Deus. Tudo começa e termina com Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é cuidar da minha relação com Deus. Pessoas extremamente desorganizadas provavelmente têm uma relação com Deus também desorganizada. Porque se ela não consegue organizar a sua vida, quanto mais a relação com Deus, que é a coisa mais importante que nós devemos ter, é a nossa relação com Deus. Então, cuide da sua relação com Deus. A primeira coisa a ser feita quando eu quero manter minha vida organizada é cuidar da minha relação com Deus. É isso que me garante lastro. O que me garante lastro não é a casa arrumada. O que me garante lastro não é a minha casa pintada. Tudo isso é consequência. O que me garante lastro na vida é a minha relação com Deus. O quão eu conheço a Deus e me permito ser conhecido de Deus. O quão essa relação com Deus é entrelaçada. Com esse lastro eu sigo adiante. E a gente enfrenta os desafios que vão surgir adiante. Vida cristã em ordem, entenda, não é vida aparente, não é atividade, não é participação nesse ou naquele ministério. Tem uma pessoa que diz, olha, eu estou aqui nessa igreja, desde que eu estou aqui eu participei de todos os concílios. Poxa, que legal. Sim, aí. E o que é que tem mais nisso? Significa que você não deu chance para ninguém participar também. Amor ao próximo. Tem tanta gente querendo participar. Dê uma vaguinha para o outro participar, em vez de você ter o orgulho de participar de todos. Você pode até ter participado, mas se orgulhar disso, é atividade. Eu estou aqui, mas eu participo de todos os cultos desde que eu cheguei aqui. Que bênção, venha mesmo, faz parte. Mas o que é que isso vem para as entranhas do meu ser? Isso é vida cristã em ordem. Essas coisas são vitrines. Presta atenção nisso. Essas coisas são vitrines. Vamos conversar aqui sobre isso. Vitrine. Mas o que mantém a vida organizada, quem é que é lojista aqui? Tem alguém lojista aqui? Tem. Jason é lojista, Márcia é lojista, tem alguém lojista aqui. Pronto. O que mantém a coisa organizada não é a vitrine, é o estoque. O que adianta você ter todos os sapatos do mundo na sua loja na frente, bonito que só, mas só tem um mostruário. Eu quero esse, o estoque, não tem. O que é que mantém a vida cristã? Não é a vitrine, é o estoque. Sabe o que é o estoque? É a sua relação com Deus.
É o seu relacionamento com Deus. Eu estava procurando ontem um produto e fui em 2 lojas aqui na cidade. 2 grandes lojas. Eu disse, eu gostei desse aqui, eu vou querer esse aqui. Ela disse, me ocorreu assim, disse, você tem aí? Ela disse, não. 15 dias para chegar, mas eu quero para segunda-feira. Não. E esse? Não. E aquele? Também não. Tem algum aqui que você tem aí? Ela disse, eu vou lá no sistema para ver. Aí foi lá, demorou, quando voltou, disse, não. Eu perdi um comprador hoje, porque 15 dias para mim é muito, eu quero hoje. Imagina na sua relação com Deus. Eu estou precisando de um momento com Deus. Você tem aí no estoque? Não, só daqui a 15 dias. Só daqui a 15 dias que eu vou poder mergulhar na presença de Deus, porque o meu estoque está vazio. O meu estoque de oração, o meu estoque de comunhão, o meu estoque de conhecimento da palavra, tudo isso está vazio. Mas tem uma vitrine bonita, porque eu participo de tudo, eu estou sempre em tudo. E quando vocês orarem, diz o texto de Mateus 6, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas. Esses eram os publicanos. A fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, olha o que eu disse. Vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. E seu pai que vem em secreto vai tratar de você, vai recompensar você. Que coisa, né? Eu acho que tem gente, pode ser que tenha gente que faz ao contrário. Quando vai orar, procura um lugar que seja mais público. Se for para o quarto, deixa a porta aberta para todo mundo ver que ela é crente fervoroso. Abre uma brechinha aí, o povo escutar mesmo. Ô Jeová! E o vizinho escutou, ô Jeová! Ela é crente. É crente. Mas Jesus diz o contrário. É na porta fechada que você tem seu estoque. A porta fechada é seu estoque. A porta fechada é o que lhe garante a sua vida organizada. Veja o que a porta fechada traz. Discernimento, sabedoria. Quer ver? Veja o texto agora de Provérbios que está aí na tela. E está no lugar de vocês. Pois a sabedoria entrará em seu coração. Quando vocês andam em relação com Deus, a consequência disso. Sabedoria entrará no seu coração. Conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o aguardará. O discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar por caminho de trevas. Tem prazer em fazer o mal, exultam com maldade dos perversos, gente que anda por veredas tortuosas e no caminho de extravios. Olha, gente, isso é uma vida organizada. Quando você evita isso aqui, se a sabedoria entrar, se o seu estoque lhe levar para a sabedoria de Deus que entra em sua vida, bom senso, conhecimento, discernimento, vai tirar dos caminhos maus, das palavras, as pessoas que têm palavras perversas, conversa fiada e etc. Ou seja, aqui é que você vê que o estoque equivale. Então, mantenho minha vida em ordem quando primeiro eu cuido da minha relação com Deus. Cuide da sua relação com Deus. Entenda isso. Cuide daquele seu momento, que é seu, com Deus. E não deixe que outras coisas aconteçam. Às vezes eu estou aqui no meu escritório, e por ser um lugar pouco estratégico, porque é passagem, eu estou ali, às vezes, em algum momento que eu gostaria de estar mais privativo, de repente, assim, alguém abre a porta. Aí o que é que eu tenho feito? Fechado. Aí o que é que eu tenho feito? Botei aquelas cortinas que quando você fecha assim, ó, ninguém vê que tem nenhuma luz lá dentro. Aí eu tenho meu estoque. Aí eu vou para o estoque. Aí eu entro no estoque. Só eu e Deus. É assim que a gente tem que tentar fazer. Quer ver uma outra dica, além de você cuidar da sua vida espiritual, para manter a sua vida organizada? Cuido do meu chamado. Daquilo que é o meu chamado. A ideia de um chamado tem que ser desmistificada, viu? Porque tem muita coisa mistificada aí de chamado nessa nossa vida eclesiástica cristã. Tem muita gente confundindo o chamado com
ministério pastoral, etc, etc. Parece que o chamado só são aqueles que se tornam pastores. E o resto é os que chamam. Pastor, pastor, pastor. Não é? Mas não é assim. Está longe da verdade isso. Todos nós somos chamados. Todos nós temos um chamado. E Deus chamou. E uma vida desorganizada pode decorrer disso. De não entender que tem um chamado e que cumpri-lo nos trará paz, harmonia. Eu e você, todos nós, temos um chamado de Deus para viver de acordo com o seu propósito. Esse é o grande chamado de Deus. Para que eu seja uma pessoa dirigida para o propósito. Quer ver simplificar isso? Nas 5 janelas dessa igreja, tem 5 coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa adorar, a gente precisa ser discípulo, a gente precisa servir, a gente precisa ter comunhão e a gente precisa trabalhar em missão, em ir. Então, se eu adoro, se eu sou discipulado, se eu sirvo a Deus, se eu desenvolvo comunhão e eu saio em missão, eu organizei minha vida. Esse é o meu chamado, o seu também. Não é o do bispo, do pastor, é o seu chamado, é o nosso chamado. De viver essa vida com propósito. Quando eu não estou vivendo isso, eu começo a ter dificuldade. O autor aqui, o Gordon MacDonald, ele, muito interessantemente, ele colocou a diferença do chamado e do impelido. Que depois, quando vocês comprarem, ou quem comprou, pode ler com mais detalhes, mas ele reconhece, ele trabalha isso muito bem. Ele vai trabalhar essa questão do chamado e vai dizer que quando eu sou uma pessoa chamada, quando eu sou uma pessoa impelida, ele dá alguns exemplos bíblicos aqui. Por exemplo, ele trabalha Saul. Saul foi uma pessoa impelida. Saul foi uma pessoa impelida porque a Saul, ele olhava a aparência. Saul era um sujeito de aparência. Primeiro que a Bíblia diz que ele era bem aparentado, provavelmente era vaidoso. Então ele era de aparência, ele estava muito satisfeito com o cargo, com a função, não, com o cargo de rei. Porque função tem que funcionar, e não funcionou bem com ele. Ele estava satisfeito demais com o cargo. Saul era um sujeito impelido. Ele não respeitou princípios. O impelido não respeita princípio. O sacerdote demorou um pouco, atrasou lá o Uber de Samuel. Não chegou na hora e ele disse, o Samuel não vai vir, eu resolvo isso aqui. Pastor não chegou, deixa que eu celebro a ceia. Quem lhe autorizou a celebrar? Ninguém. Eu que sou o rei, vou lá e faço. Foi um impelido. E quando ele chegou, o profeta disse, foi o que você fez, rapaz. Não é sua tarefa. Não é você que tem que fazer isso. É o impelido. Se precipitou. O impelido é uma pessoa insegura. O que o torna impelido é a sua insegurança. Ele paga caro por isso. Paga caro por isso. A pessoa chamada é diferente. Eu grifei aqui um texto do Gordon MacDonald, que ele diz assim, essa firmeza que procuramos quando queremos distinguir uma pessoa impelida de uma pessoa chamada. Na hora em que os impelidos estão rompendo em frente, eles podem até pensar que possuem essa qualidade, mas muitas vezes, nos momentos em que menos esperam, aparecem situações adversas e pode haver um colapso. Saul colapsou. Mas os chamados têm uma força que vem de dentro. Possuem uma perseverança e um poder que oferece resistência aos golpes externos. Esse é o chamado, que tem consciência do seu chamado. A pessoa chamada tem essa força interior, que dá perseverança. Poder que oferece resistência. Mantém firme ali. Isso é o que mantém a vida organizada. É entender o seu chamado. Isso ocorre porque o chamado, diferente do impelido, tem raízes profundas. Ele cuida de sua relação com Deus, isso lhe dá força. O impelido vive na aparência, a sua raiz é igual aquela árvore eu acho que Júnior que sabe. Qual é aquela árvore que o vento derruba facilmente? Algaroba. Algaroba é muito, né, Gilberto? Cai fácil, fácil, fácil. Mas o chamado não, o chamado vai lá embaixo. A raiz dele está lá embaixo. O chamado é um baobá.
500 anos, 400 anos, a raiz segurando. A Bíblia mostra algumas pessoas que foram assim. Por exemplo, Maria. Maria foi uma pessoa chamada, que ela perseguiu, não obstante as dificuldades, perseguiu o propósito de Deus. Josué, Caleb, Moisés mesmo. Mas o que eu destaco mesmo com pessoa chamada, e que o autor aqui destaca também, porque eu sou, eu diria até um fã desse sujeito, é João Batista. Porque João Batista, ele demonstrou a consciência do seu chamado. Porque o chamado sabe quem é. O chamado não é ninguém. Ele não quer espelhar ninguém. Ele sabe quem é. Sou eu. Eu sou Miguel Uchoa, bispo da igreja anglicana aqui. Eu sou Miguel Uchoa. Não sou ninguém diferente disso. Você é João, você é Gilberto, você é Braulio. Aí, aqui no texto de João 3, diz assim, quando procuraram João Batista. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Olha a consciência de chamado. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. Acho lindo isso. Eu não sou o Cristo, porque o povo estava dizendo assim, ó, você é o Cristo? Se fosse um impelido, dizia, eu não era não, mas eu vou ser. Eu não era não, mas eu vou ser. Estou gostando dessa história. Não sabe que o Cristo ia morrer na cruz, né? Mas tudo bem, até ali ele não tinha essa noção. Quer chamar atenção, quer fama, quer aparência, quer a vitrine. Eu sou o Cristo, sim. Me sigam. Mas ele diz, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado por ele. Aí ele diz assim, a noiva pertence ao noivo. Pastor, esse ministério é desse pastor. Esse ministério é daquele pastor. O seu ministério é esse aqui. Não queira ser aquele ali, porque aquele ali é ele. O chamado sabe para que foi chamado. O chamado tem noção exata do propósito de Deus na sua vida. E aí ele segue, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Olha o que ele diz, cara. Veja a profundidade disso. Não sou eu, é ele. Chegou ele. É ele, aponta para ele. Ele chegou. Eu estou aqui para nem amarrar a sandália dele, segundo ele disse. E ele disse, e essa é a minha alegria. E agora se completa. Ele cresça e eu diminuo. Acabou a minha tarefa. Cumpri o meu mandato. Segundo Paulo, combati o bom combate, guardei a fé. Olha algumas características de alguém que é chamado. O chamado, como você viu em João, entende o princípio de mordomia. Mordomia da vida, não é só do dinheiro não. É mordomia da vida. Conhece o lugar dele, sabe onde vai ser usado, sabe que os seus recursos estão ali para serem usados por Deus. Sabem quem são. Tem um senso de objetivo, tem um compromisso firme. Você pode ser muito bem sucedido e ainda assim não está fazendo aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Eu conheço um pastor que já está na glória hoje, e no começo dessa igreja a gente teve uma relação com a igreja de Ohio, o pastor já era aposentado, estava se aposentando, que ele era pastor de uma igreja que estava crescendo e ele não era crente. Ele não cria, ele não conhecia Jesus, mas era vendedor. Em algum momento o cara disse, por que você não faz teologia? Ele fez. O cara vendedor. Vendedor, eu não vou vender o evangelho. Se formou, então você vai ser pastor naquela igreja, colocar ele na igreja. Ele começou a pregar, conheceu a Bíblia, com as suas técnicas de persuasão, que muito se faz hoje, e a igreja cresceu. Só que um dia ele se converteu. Olha para isso, imagina. Um dia ele se converteu. Eu já contei essa história aqui uma vez. Ele se converteu. Umas crianças, uns jovens evangelizaram ele se converteu. Aí ele disse, agora o que é que eu vou dizer para a igreja? Que eu tenho que ser verdadeiro, porque agora eu me converti. Agora eu sou crente. Então, no próximo domingo, ele foi para frente da igreja e disse, gente, eu me converti. E podia ser um grande choque, foi, mas ele explicou o que tinha acontecido e foi algo muito especial. A igreja foi um exemplo para toda a igreja anglicana lá nos Estados Unidos, foi um alvo
uma das principais igrejas na renovação espiritual nos Estados Unidos. Você pode ser bem-sucedido e não está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Você conhece a técnica, desenvolve. Avalie então o que você faz e veja se isso é de fato o seu chamado de vida. Porque a nossa vida é muito curta. Não vale a pena viver e não cumprir o que Deus me deu para fazer. Não vale a pena viver e não ser aquilo que Deus quer que eu seja. Então eu não quero perder tempo sendo Billy Graham, correto? Eu quero investir tempo sendo Miguel. E você também. E todos nós. Nós temos que entender isso. Cumprir o que Deus me deu. Essa é a minha tarefa. Esse é um senso de chamado. Alguém que vive assim, organiza a sua vida. Mantém a vida organizada. Jesus era assim. Quer ver um exemplo? Jesus está lá e recebe um recado. Teu amigo Lázaro está morrendo. Venha depressa. Aí Jesus anda com os discípulos, vamos lá, em Betânia, visitar Lázaro. Ele para, acampa. O cara está morrendo. Não, deixa. Acampou, dormiu uma noite, 2 dias depois chega ele lá. Se tivesse vindo antes, Jesus, ele não teria morrido. E Jesus disse, acalma, minha filha. Em outras palavras, ele diz, eu estou aqui para cumprir o projeto do Pai. Não é o seu, não. É o do Pai. Se ele tivesse se apressado, essa frase, eu sou a ressurreição e a vida, nunca teria acontecido. Porque foi para Lázaro, tirando ele do túmulo, que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive em mim, jamais morrerá. Vem para fora, Lázaro. Tudo tem um propósito. Jesus tinha um senso de propósito. E outras coisas mais, que você pode ver quando você estudar o Evangelho, como Jesus, às vezes, intrigando a gente, tomou atitudes que nós não tomaríamos. Mas ele tinha um propósito maior. Assim é conosco. É o nosso tempo, é a nossa atividade. Focar naquilo que é o meu chamado, eu vou ser produtivo. Se eu sou chamado para trabalhar com criança, esse é o meu grande chamado, trabalho com criança. E por aí vai. Quer ver outra dica para manter a vida organizada? Cuida da vida. Minha mãe dizia, menino, cuida da vida. Cuide da sua vida e cuide da sua família. 2 coisas que mantêm sua vida organizada. Gente, a gente sabe que nós sabemos e nós precisamos colocar isso em prática. Vida pessoal e vida na família é onde tudo começa. Tem uma figura bíblica, que é a figura de Noé. Quer ver um texto de Noé, bíblico lá de Hebreus, que diz assim, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. 3 coisas aí que você vai perceber nesse versículo, que já daria uma mensagem, mas tenham paciência comigo. Primeiro, temor a Deus. Movido por santo temor. Ele teve temor a Deus. Depois, mais na frente, equilíbrio. Ele disse, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Equilíbrio. Ele disse, não, isso aqui não. Deus me disse que era para mim fazer isso aqui. Eu vou fazer. Não vou seguir essa direção aí. E por último, preocupação com a família. Construir uma arca para quê? O texto diz o quê? Para salvar a sua família. Porque Deus tinha dito que precisava salvar o mundo. E, através da família dele, então eu vou construir arca para salvar a minha família, porque é a minha família que vai dar continuidade a esse mundo. Senso de direção, senso de propósito e de arrumar a vida, de cuidar da vida, cuidar da família. Veja alguns aspectos de uma vida pessoal que pode manter a sua vida organizada, segundo a Bíblia e segundo MacDonald também, mas menos ele aqui, mais Bíblia hoje agora. Primeira coisa, dignifique o seu, quer cuidar da sua vida? O trabalho dignifica o ser humano, correto? A Bíblia diz isso, o trabalho dignifica, o trabalho é espiritualidade. Olha o que o texto diz. Porque quando ainda, segundo Tessalonicenses, quando ainda estávamos convosco,
vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Portanto, ouvimos que alguns entre vocês andam desordenadamente. Olha que coisa. Não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Enchendo miolo de pote. Olha o que Paulo diz. Tem gente entre vocês que não quer trabalhar e vive desordenadamente. Então, cuide do trabalho. Seja um missionário no seu trabalho. Tenha o seu trabalho como chamado. O pastor Mário Simões escreveu um livro, Meu Chamado, meu Trabalho, Meu Chamado, Meu Ministério. Muito interessante. Mário Simões. Dignifique a sua vida com o trabalho. Valorize. Gente, quem diz assim, ó, eita, amanhã é segunda-feira, não entendeu nada, viu? Desculpe. Não entendeu nada. Porque quem vive a dignidade do trabalho diz assim, graças a Deus, amanhã é segunda-feira e eu tenho um trabalho para ir. Eu tenho um trabalho para ir. Não aguento mais, está chegando sexta-feira, tem alguma coisa errada. Happy hour. Por que happy hour? Porque o dia foi uma desgraça. Agora eu vou para o happy hour. Happy hour é quando eu vou conversar muito, porque o dia foi só trabalho. Trabalho para dignificar. Quer organizar a sua vida? Olha lá. O segundo conselho, mordomia financeira. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Desviaram da fé e tiveram consequências na sua vida, porque não souberam administrar o dinheiro. Mordomia financeira. Tem tantos recursos hoje, na igreja e fora dela, que pode ajudar você. Até o século, vamos dizer assim, o mundo, quando dá conselhos para a vida financeira, eu tenho recebido algum material que diz assim, primeiro conselho, doe 10%. Vê que coisa, não é nem crente que está falando, não é nem cristão, mas assim, doe para alguma coisa, alguma causa, doe, organizando sua vida financeira. Organize a mordomia financeira para organizar a sua vida. A terceira é a consequência da importância do lazer e do descanso. Trabalharás 6 dias e neles farás todo o seu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor. Nesse dia não farás trabalho algum. Esclarecendo, sábado é uma palavra hebraica que tem 3 letras. Não precisa dizer aqui que ninguém sabe hebraico mesmo. Tem 3 letras, que significa estar sentado. É o mesmo verbo de sentar, é o verbo de sábado. A origem da palavra sábado, ou seja, não é porque é o sábado, mas é um dia de descanso, é o dia do descanso, o dia do lazer. Sabe que tem pastor que eu já conheci que diz, rapaz, eu fico muito incomodado, porque minha folga é na segunda-feira. Qual é o problema? Porque eu vou no shopping e o povo me vê lá e diz, pastor, não tem o que fazer, está aqui na segunda-feira. Pois se você viver no shopping na segunda-feira, eu não estou nem aí, viu? Normalmente não vai me ver. Quando me via muito era na praia, com a minha prancha na segunda-feira. Pastor, não tem o que fazer, não? Plena segunda-feira está surfando aqui. Consciência de que o trabalho e de que a importância do lazer e do descanso. Deus criou isso, gente. A gente desorganiza a vida quando a gente não segue isso. Meu nome é trabalho. Isso é antibíblico. O cara que se orgulha que eu trabalho 3 expedientes, está errado. Desculpe, viu? Está errado, não é bíblico. Chega em casa todo dia, esse já é meu 3º expediente. Como se isso fosse uma coisa para um crente se orgulhar. Dizer assim, hoje foi bom, pequei. Porque está pecando. Se está com esse orgulho todo forçando, segure a onda, porque vai quebrar. Vai quebrar. E quando quebrar, não bote a culpa em ninguém. A culpa é de quem não segue o princípio bíblico de alguém que quer organizar a sua vida. Na realidade, esses aspectos, sabe o que é isso? Quando a gente olha essa foto, já acha que é de vagabundo. Mas não, é lazer. O cara trabalhou para estar ali. Isso é uma equação. Quer ver a equação? Veja a equação qual é. Bota a equação aqui na tela. A tela, isso. Trabalhar bem, administrar o dinheiro mais separar o tempo é igual a uma vida e uma família equilibrada. Isso é a equação. Se você quer a equação certa, pode tirar a foto e guardar. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Cuide da família. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem. Pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução do Senhor. E por último,
desculpe eu me estendi, mas eu tinha que dizer isso a vocês, é cuidar do tempo. Cuidar do tempo. Por exemplo, eu não cuidei do tempo agora. Estou passando do tempo. Mas é com uma boa causa. Por que você acha que se diz que tempo é ouro? Fácil, não é? Claro, ouro, se você perde, você ganha. Tempo perdido é perdido para sempre. Tempo não é ouro, não. Tempo é muito mais do que ouro. Ouro você pode ganhar de novo, tempo não. Veja o conselho bíblico. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, remindo o tempo, em algumas versões. Aproveitando o tempo, porque os dias são difíceis. Portanto, não sejam insensatos, compreendam qual é a vontade do Senhor. Para quê? Para usar o seu tempo para a glória do Senhor. E para tudo isso que a gente viu. Não há como manter a nossa vida organizada sem seguir, pelo menos, esses conselhos. Portanto, meus queridos, prestem atenção. Se nós quisermos manter a vida organizada, cuide da sua relação com Deus. Cuide dela. Cuide do seu chamado. Cuide da sua vida e da sua família. E cuide do seu tempo. Administre ele. Seja mordomo do seu tempo e não escravo dele. Seja senhor do seu tempo e não escravo dele. Dessa tirania de urgência que a gente vive. Para que a gente possa viver isso, claro que a gente precisa entender que esse é um propósito de Deus. Que esse não é algo que nós criamos, que nós inventamos, que não é nada além daquilo que Deus quer e pretende para todos nós. Então, nessa série, nós vimos como a gente pode bagunçar a nossa vida. Nós vimos hoje como a gente tem a oportunidade de colocar a nossa vida, manter a nossa vida organizada. Se você se livrou daquela ansiedade, daquele estresse, daquele sofrimento, da bagunça que isso tudo causou, vamos manter. Siga essas dicas, estude isso na sua célula, trabalhe esse gás na sua vida. Quem sabe durante a semana, você mesmo pessoalmente estudando, eu tenho certeza vai nos ajudar. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos orienta a viver a vida do dia a dia, a vida prática que nós temos para viver. Que essa seja a nossa direção, que a nossa vida não seja bagunçada por tantas tiranias que exigem hoje, mas que tu possa nos ajudar a manter a nossa vida organizada segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Amém.